Me parece, de forma geral, que alguns pregadores hoje em dia eles estão com medo de tratar de alguns assuntos dentro da igreja. Eu tenho a impressão que assuntos como arrependimento, santificação, tomar a sua cruz, sofrer por amor a Cristo, tudo isso parece que fica cada vez mais escasso dentro das igrejas hoje em dia. Claro que tem exceções. Então a minha mensagem para você hoje é: fuja do evangelho romantizado. E o que seria então um evangelho romantizado? Bom, um evangelho romantizado é quando o pregador fica pegando só as partes bonitinhas da palavra de Deus e ele ignora as partes que te confrontam. Tem muitos pregadores que fazem isso hoje em dia. Repara para você ver, tem muitas pregações hoje que elas são muito bonitinhas, elas são muito fofinhas. O pregador ele consegue criar um ambiente todo propício para te emocionar. As mensagens, elas são muito cheias de frases de efeito, elas são muito bonitinhas, elas são todas carregadas de emocionalismo, elas conseguem tocar a sua alma, elas conseguem te emocionar. Mas qual que é o problema? Geralmente essas mensagens, elas não te transformam. Tudo parece muito profundo, tudo parece muito espiritual. As mensagens, elas te emocionam, mas elas não te confrontam, elas não te transformam, elas não mexem com você, elas não incomodam o seu coração, elas não te motivam a buscar uma vida diferente, uma vida que agrada a Deus. São mensagens que passam a mão na sua cabeça, são mensagens que massageiam o seu ego, são mensagens que fazem você se sentir bem e especial, mas são mensagens que não geram mudança nenhuma na sua vida. Por isso eu te digo, corra desse tipo de pregação. Nunca se esqueça disso, porque foi Jesus que falou: a porta continua sendo estreita e o caminho continua sendo apertado. Foi Jesus que falou. Não se engane, nada mudou quanto a isso. E quando Jesus começou a pregar, qual era a mensagem mesmo que ele pregava? Marcos capítulo 1, verso 15. O reino de Deus é chegado. Creiam no evangelho e se arrependam. Foi Jesus que falou. É isso que ele pregava. Quando ele começou a pregar, essa foi a sua primeira mensagem. Ele corria por toda a região falando: creiam no evangelho e se arrependam. O caminho continua sendo estreito. O caminho continua sendo a fé no evangelho e o arrependimento de pecados. Nada mudou quanto a isso. Perceba que tanto Jesus como os profetas do Antigo Testamento e também os apóstolos depois de Jesus, todos enfatizavam nas suas mensagens o arrependimento. E o que eu acho mais interessante nesse texto é que a fé no Evangelho e o arrependimento são duas coisas apresentadas juntas, porque elas caminham de mão dadas, elas caminham juntas. Ou seja, a verdadeira fé no verdadeiro Evangelho, ela sempre te leva à mudança de vida, ela sempre te leva ao arrependimento. Pensa nisso. O evangelho, ele não existe para fazer você se sentir bem. Ele não existe para fazer você se sentir especial. O evangelho, ele existe para te mudar e te salvar. A palavra de Deus declara que todo aquele que encontra Cristo, que verdadeiramente encontra Cristo, ele se transforma numa nova criatura. É o que a Bíblia chama de nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Essa é a novidade de vida que Jesus proporciona na vida daquele que realmente crê, na vida daquele que realmente teve um encontro com Cristo. A Bíblia diz que essa pessoa se torna uma nova criatura e tudo se faz novo. Então pensa aí, se você diz que serve ao Senhor, se você diz que conhece ao Senhor, se você diz que crê no Evangelho, mas nada mudou na sua vida, que Evangelho é esse? Que fé é essa que não te transforma? Que fé é essa que não muda nada em você? É algo para você refletir. É importante que você reflita, porque a verdadeira fé no verdadeiro Evangelho, ela te confronta e ela te transforma. Ela te transforma numa nova criatura. Ela te leva ao novo nascimento. E a única experiência que pode realmente te ligar ao céu, segundo o ensinamento de Jesus. Então leva isso a sério. Presta atenção, porque isso é muito importante. A gente está falando da salvação da sua alma e é o que a palavra de Deus ensina. E tem mais uma coisa. Jesus também falou que naquele dia, o dia que todos vamos comparecer diante do trono de Deus para julgamento, naquele dia muitos vão dizer:
Mas, Senhor, profetizamos em Teu nome. Mas, Senhor, curamos em Teu nome. Mas, Senhor, fizemos tantas coisas em Teu nome. E Jesus vai responder: se afasta de mim, porque eu nunca te conheci. Gente, isso é muito forte. Que você não queira ser essa pessoa. Que você não queira ser a pessoa que vai ouvir do Senhor: eu nunca te conheci. E eu não falo isso para te pesar, e sim para te alertar. Porque de vez em quando é bom a gente parar e refletir como que anda a nossa vida com Deus. Não se engane, não se iluda por ser uma pessoa religiosa, por ser alguém que vai na igreja ou por ser alguém que até ajuda na igreja. Jesus naquele dia vai dizer para muitos religiosos: se afasta de mim, porque eu nunca te conheci. Não se engane com a sua religiosidade. É o alerta que a palavra de Deus traz para mim e para você. E é bom que a gente leve a sério, porque Deus fala sério. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então leva a palavra a sério. Então o maior sinal que a gente pode prestar atenção e que vai dizer se o evangelho realmente está agindo na vida de uma pessoa ou não, são as mudanças que acontecem em você. Esse é o maior sinal, essa é a melhor referência, é a melhor forma da gente dosar se Deus realmente está agindo na nossa vida, se a gente realmente está firme com Deus ou não. Porque uma pessoa que teve um encontro real, verdadeiro com Cristo, ela é transformada e a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Isso aconteceu com você? Está acontecendo com você? Para refletir, isso é importante. E eu não estou falando também que grandes mudanças devem acontecer na sua vida do nada, de um dia para o outro. Não é assim que acontece. Então não se cobre tanto em relação a isso também, porque o processo de santificação na sua vida é algo que vai acompanhar toda a sua vida, toda a sua história. Dia após dia. Todos os dias Deus muda alguma coisa. Todos os dias Deus te faz um pouquinho mais parecido com Jesus. Mas isso é um processo de santificação que leva toda uma vida. Não leva uma semana, não leva um mês. Então não se pese, não se preocupe, não se cobre tanto quanto a isso, ok? Mas de começo, se você diz que está caminhando com Cristo e nada, e eu digo, nada mesmo, mudou na sua vida, nada mudou no seu coração, no seu caráter, no seu comportamento, no seu jeito de falar, no seu jeito de pensar. Se nada mudou, eu acho que você deveria questionar: que evangelho é esse? Que fé é essa que você está seguindo e que não está te transformando? Porque não é esse o objetivo do evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, ele quer te levar à experiência do novo nascimento. Ele quer literalmente te transformar numa nova criatura, onde tudo se faz novo e um processo de santificação começa na sua vida. E o que é esse processo de santificação? Todos os dias Deus começa a tirar algo errado de você. Todos os dias Deus te faz um pouco mais parecido com Jesus. Se isso não está acontecendo, se não tem mudança nenhuma, se questione: que fé é essa? Que evangelho é esse que você segue e que não te confronta e que não te transforma? Isso é muito sério. E para terminar, eu quero repetir: fuja do evangelho romantizado. Ele é muito bonitinho, ele é muito fofinho, ele consegue te emocionar, ele consegue fazer você se sentir muito bem. Mas se não está te confrontando e se não está te transformando, isso é sinal que tem alguma coisa errada aí. Eu quero te pedir, pensa aí em tudo que foi falado e comenta aqui embaixo. Eu quero saber o que você acha, eu quero saber a sua opinião. E quero te pedir também para me ajudar em orações. E me ajudar também se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. Porque essa mensagem, ela precisa chegar ao maior número de pessoas possível. Que Deus te abençoe e até a próxima.